pelo menos aconchegante. Jesus entra, dorme e vem uma tempestade e Jesus não acorda. É mais ou menos como alguns aqui. Quando dorme, não tem quem os acorde. O problema é que quando está para acordar, o cara não quer acordar ou ela não quer acordar. Mas o Senhor dorme um bom sono. E a Bíblia diz que nesse ínterim começam a acontecer algumas coisas interessantes. E uma delas é que vem uma grande tempestade. E os discípulos tiram todo o foco daquela palavra. Vamos para o outro lado. E agora eles mudam o foco e colocam os seus olhos numa tempestade. E aí as coisas começam a se complicar. Eles começam a ver a água entrando. Aí quando colocamos os nossos olhos em coisas que Deus não mandou a gente colocar, o caos começa a tomar conta da nossa vida. Se antes você não valorizava uma dor de cabeça e você começa a valorizar, daqui a pouco você está de cama, você está deprimido, você começa a trazer coisas para perto de você. Mas a Bíblia diz que no Salmo 46, verso de número 4, que há um rio, a Bíblia diz, há um rio, cujas correntes alegram na cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Sabe, a Bíblia diz que há um rio, que no meio do caos, ele começa a trazer uma alegria. As águas começam a chegar. Apesar de a gente às vezes estar com o foco errado da nossa vida, Deus é um Deus da surpresa. E é isso que me encanta na vida de um cristão, é que da noite para o dia, a nossa vida ela é transformada. E é isso que eu venho fazer aqui nesta noite. Apenas dizer a vocês que às vezes estão no meio de uma jornada, operando debaixo de um clima às vezes terrível, um clima que não lhe é favorável. Às vezes é uma dor, às vezes é uma palavra, às vezes são coisas que se interpõem dentro da nossa viagem, que nos desgasta. Coisas não são grandes, são as coisas pequenas. A Bíblia diz que lá ainda em Lucas capítulo 8, verso 24, diz a palavra de Deus que essas pessoas entraram em pânico. E elas chegaram a falar assim: nós vamos morrer. E este é o problema maior. A gente tem uma sensação que vai morrer. E eles vão para perto do Senhor. E começam a falar: Senhor, o vento está aí, a chuva está aí, a água está entrando no barco. Não tem mais solução. Às vezes a nossa vida está assim. Aliás, Jó fala que, um dos textos mais belos da Bíblia, que algo começa a acontecer, é como uma árvore. Lá em Jó 14, verso de número 7. Às vezes ele faz essa comparação das nossas vidas. Parece que tudo está morto, porque nós esquecemos de que há um rio em cujas águas alegram a nossa vida. E a palavra diz que, lá no verso 7, para a árvore, ou para você, que já não há mais esperança, que foi cortado alguns sonhos, ou que vê barreiras nos seus sonhos, ou que está vendo apenas resultado, olhando para um clima, para uma atmosfera, está olhando para o vento, está olhando para as circunstâncias. Você se sente morto. Mas a Bíblia diz que quando nós temos o Senhor, onde a nossa alegria é Ele, não é aquilo que nós olhamos, vemos os resultados, mas a nossa vida está nele somente. A palavra diz que nós somos como essa árvore. Para muitos estamos mortos, mas a Bíblia diz que os seus renovos vingam. Diz o verso de número 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor: suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Mas a palavra diz: ainda assim, como cheiro de águas, ela vai brotar. Dará ramos, como se fosse uma muda nova, plantada de uma hora para outra. Às vezes as pessoas acham que os sonhos acabaram, tudo foi cortado, porque as circunstâncias estão mostrando essas direções equivocadas. Por isso o Senhor diz assim: passe para o outro lado.
Não importa, não importa, vai para o outro lado, que eu estou dando uma ordem. Ainda que você seja como essa árvore, parece que alguém te cortou, parece que as coisas ficaram no meio do caminho, mas a Bíblia diz, há um rio, e esse rio está aqui nesta noite. O rio de Deus, ele está aqui. A Bíblia diz que, Ezequiel capítulo 47, que rio é esse? Que rio que me dá vida, é o rio que sai do trono de Deus. As coisas que vêm do altar de Deus, do santuário de Deus, são coisas que sempre vão estar diante dos nossos olhos. E eu creio nisto em nome de Jesus nessa noite. Há um rio que alegra a tua vida. Quando você sai da sua casa, a despeito de você se sentir cortado, porque há dias às vezes que a gente se levanta e a gente vê o quê? Parece que a gente vê os nossos sonhos mais distantes ainda. A gente vê as coisas longe, porque nós avaliamos o clima. Por isso eu estou ensinando a vocês desde a quinta-feira anterior. Não olhe para o clima. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 fala isso. Quem olha para o clima, quem olha para o tempo, jamais vai semear. Às vezes você está preso às suas emoções, vive a vida inteira sendo dirigido pelo que sente, por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que está vendo, por aquilo que você está vendo, que você está sentindo. Mas Deus disse, não, se mova pela minha palavra. Quem fica observando o vento não planta. Quem observa se as circunstâncias estão lhe favorecendo para fazer alguma coisa, nunca vão fazer. É nos desafios que a nossa vida funciona. É na pressão. A tua vida só vai funcionar, não é quando estiver na sobra, é na pressão mesmo, é nos dias difíceis, é nos tempos difíceis. Pastor, eu estava num tempo melhor, eu podia ter ficado grávida num tempo melhor, eu podia ter ficado num tempo maior, como diz o irmão Robson. Puxa, agora que eu estou trocando toda hora de emprego, pastor, agora a mulher ficou grávida. Senhor, que eu não tenho culpa. Nem Deus. É você. Nas suas noites, ao invés de você ir orar, você fica aí, né, se relacionando e voando dentro da sua casa. Mas querido, é nessa pressão que a glória de Deus se manifesta. É isto. Sabe, essa visão da vida. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 47, verso 1, ele tem uma visão interessante do reino. Ele tem uma visão interessante do rio. E a Bíblia diz que ele tem uma visão, um homem levou de volta a entrada do templo, da onde via águas saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, para o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul, do templo do sul do altar. E diz assim a palavra do Senhor, e ele então me levou para fora, pela porta do norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado do sul. A Bíblia diz que era do altar, era do santuário, que a água viva, que aquelas pessoas precisavam para ter vida. Essa era uma água especial, era um rio especial. Não era qualquer rio. Queridos, uma das coisas que Deus quer nos ensinar nesta noite é aqui um rio que quer alegrar a tua vida. Mas que rio é esse? É quando nós nos posicionamos segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa. Quando nós nos posicionamos diante do Senhor, nós nos atiramos nesse rio. Aquilo que está morto começa a reviver. Aquilo que está sem força começa a ter vigor. Eu acho interessante que esse rio é que Deus quer que você agora comece a entender que nesse rio há vigor. Ezequiel estava falando, o profeta estava dizendo, olha, essas águas são águas de cura, são águas que dão vida, vigor, aquele que não tem mais nenhum vigor, sonhos, aqueles que não têm nenhum sonho. E a Bíblia diz que ele é levado por uma visão para entrar dentro desse rio. E alguém pega na mão dele e vai 1000 côvados, depois mais 1000. E ele quer mais, ele quer mais, ele quer muito mais. Ele está vendo que as coisas começam a ter sentido só quando ele entrou dentro do rio. Pastor, o que é esse rio? Esse rio é você, primeiramente, se entregar ao Senhor.
tudo bem, quando nós nos entregamos ao Senhor, como diz a palavra de Deus, nós agora começamos a ter a nossa sede saciada, mas não paramos aí. Há coisas maiores que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso Ele diz, vai para o outro lado. Porque Ele tem um propósito com a nossa vida. Não é eu que quero, é Ele que está dizendo. E aquele que fala, vai comigo, vai com você, para todos os lados. Mas quando Ele aponta, você tem que ir. Você não tem que resistir. Entrar nesse rio, eu não sei se alguém aqui já nadou em algum rio e se viu meio apertado no rio. Eu já nadei, eu não sou daqui, mas o mineiro gosta de ir para uma cachoeira. E a primeira vez que estive aqui, o pastor Zé Márcio me levou para uma cachoeira lá do Chaves. E eu fui lá, ele disse, olha, é a maior cachoeira, uma coisa linda. Ele fez uma propaganda maravilhosa. Eu cheguei lá, o negócio era feio. Eu só não falei por causa da educação, agora já posso falar. Apesar do Chaves estar aqui, uma das famílias dos Chaves. Mas aqueles dias não estava muito bonito lá não. Uma turma bebendo, o negócio estava lá acelerando. E eu fui entrar na água, eu disse, não, eu vou nadar um pouco. E quando eu me vi, o rio estava me levando. E eu fiquei apertado, graças a Deus tinha uma curvinha, eu me agarrei nos trem. E segurei lá. Queridos, e é isso que eu queria hoje que você entendesse. Quando você entra nesse rio de Deus, é o rio que te leva. É o rio que conduz a tua vida. E é esta visão que Deus quer que você comece a experimentar. Que até agora você dirigiu a sua vida. Você que conduziu a sua vida até hoje. Talvez você esteja querendo abraçar um monte de coisa. O Senhor disse, entra no meu rio. Entra nesse rio que eu vou revigorar as tuas forças. Mas só que para você entrar nesse rio, não é mais você que vai dirigir a sua vida, sou eu que vou dirigir a tua vida. Não é você que vai ficar se debatendo de um lado para o outro, sou eu que vou dar a condução para a tua vida. Se eu estou falando que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. A despeito das curvas do rio, você vai chegar, eu vou lhe dirigir. Só que dentro desse rio, a cura, a Bíblia diz que as águas eram águas que curavam, eram águas onde essa água passava, dava vida. Talvez você precise nesta noite mergulhar nesse rio, porque você já está sem vida. Você pode estar dentro de uma igreja, ser um cristão, talvez de carteirinha, mas na verdade você se encontra morto, e você precisa experimentar esse rio que traz vida, ainda que você tenha sido cortado no tempo da sua vida. Sabe o que me empolga muito? É que lá no final da Bíblia, em Apocalipse 22, a Bíblia diz que João tem a mesma visão do mesmo rio. E ele diz no verso de número 2, então a Bíblia diz, no meio da rua principal da cidade, de cada lado, havia um rio, e estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E a Bíblia diz no verso 3, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos a servirão. Há um rio em que traz alegria, primeiramente. Às vezes a nossa vida está cortada, guardem isso. Mas as águas novamente trazem vida. Apesar da nossa vida estar sendo uma vida de rotina, Deus nos pega na nossa mão e nos levanta e vai nos mostrando e dando visão que tem algo maior para a nossa vida, algo desafiador, algo belo. Mas Ele está segurando nas nossas mãos. Esta foi a visão do profeta. O profeta não foi sozinho para dentro do rio. Alguém estava ali segurando. E a Bíblia diz que ele teve a visão lá dentro do rio e começou a enxergar. E a Bíblia diz que onde essas águas passavam, o vigor era levantado, o cansaço ia embora, a tristeza ia embora, a vida do próprio Deus começou a se manifestar. E a Bíblia diz que essas águas serviam como remédio. Que se alguém aqui nessa noite precisa de uma cura. Às vezes nós estamos presos à nossa vida emocional. Nós estamos doentes por dentro.
Nós estamos falando no físico, mas no nosso emocional não conseguimos avançar, porque dentro das nossas emoções estamos guardando ressentimentos. É como aqueles sedimentos que uma rocha vai adquirindo com o tempo, vai agarrando nela, e essa rocha ela fica toda estranha, ela não é mais uma rocha pura. E os sedimentos, as coisas ruins começam a colar nela, e nós precisamos nos descolar dessas coisas. É necessário, para que você tenha vida de Deus, você está pronto sempre para perdoar. Sem perdão ninguém vai a lugar nenhum. Por isso que Jesus, quando estava lá no Calvário, ele olha para toda a turma e diz assim para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este é o poder que deu a Jesus, o poder da ressurreição. Se você quer que alguma coisa comece a viver a tua vida novamente, você tem que se lembrar do referencial que se chama Jesus. Lá na cruz do Calvário ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas pararam e têm parado de avançar em suas vidas, porque não estão dispostas a perdoar. Não estão dispostas a liberar todos esses sedimentos que vão colando numa rocha, que são esses resíduos que vão colando na nossa vida. Ficamos amargos, não vamos a lugar nenhum, começamos a viver limites da nossa vida. Isto é clima. Por isso Jesus diz: vamos para o outro lado. Entre você obedecer essa voz e ficar olhando o clima, o que você prefere? Se ele falou que você vai chegar do outro lado, é porque ele vai te conduzir até lá. Só que você precisa, urgentemente, entrar no rio do Senhor. Eu paro aqui. Eu deixo essa mensagem para cada membro desta igreja. Esta noite, Deus te faz um convite. Qual é o convite, pastor? Entrar neste rio. Por isso a Bíblia diz que toda a carne seria visitada por esse rio. Ezequiel diz que este é o rio que sai do trono de Deus. Jó fala que este rio, estas águas, são águas que curam. Eu quero que você, ao sair daqui hoje, se veja dentro desse rio. Essa tarde eu me vi dentro desse rio com você. Deus nos dando vigor, força. Aqueles que estão cansados e esgotados. Aqueles que chegaram perto de dizer: parece que eu não vou conseguir. Mas a Bíblia diz que esse rio tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto. Você crê nisto? Por isso a Bíblia diz, Ezequiel 47, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos até o verso 9, para a gente encerrar. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Na versão que eu tenho, disse: por onde quer que este rio passar, todo ser vivente, haverá ali uma multiplicação, porque lá chegarão estas águas, e essas águas, elas estão chegando na vida da sua casa, da sua família nesta hora, da sua saúde. Essa água tem que chegar até a tua casa. Essa água não pode ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Essa água tem que atingir o teu casamento, os teus sonhos. Essa água tem que chegar lá, querido. Clame a Deus nessa hora. Peça para Deus colocar agora esta água, que este rio comece agora a trazer vida a você. E diz o verso de número 12: e junto do rio, à sua margem, de um lado de uma banda para o outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nada vai te faltar. Quando você entra dentro deste rio, eu quero que você fique em pé. É hora de você se aproximar desse rio. Talvez você esteja aqui do lado ainda oposto.
Talvez você esteja de um lado ainda de desafios de entrar num bote, e daí do outro lado. Mas o Senhor que diz que do lado do outro, haverá abundância na tua vida. E a Bíblia diz: nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Não é qualquer água, não é qualquer recurso. O teu recurso vem do altar de Deus, veio até hoje, ele nunca vai parar. Se você tem contado com Deus na sua vida, se esse é o teu recurso, nunca vai te faltar nada. Levante as tuas mãos e cante ao Senhor esta oração nesta noite. O teu recurso é do altar. Então essas águas, elas nunca vão deixar de passar. E a Bíblia diz que ainda no verso 12, que essas folhas, elas serão como remédio, como diz lá no final do Apocalipse. A Bíblia é um todo, querido, ela fecha esse mesmo verso. João tem uma visão lá no final, que essas folhas, elas servem de remédio. Querido, haverá saúde dentro da tua casa, haverá saúde no teu emocional. Você será uma pessoa saudável. Levante as tuas mãos e diga: Deus, hoje eu quero beber desta água, eu quero entrar nesse rio, eu quero fluir. Você pode cantar, aleluias. Tudo vai transformar. A bênção vem, Pois leva a vida do próprio Deus. chega de maldição. Este rio está Onde Jesus passa, a maldição para. Não é por causa de um clima que a tua vida vai continuar errada. Não se baseie nesse clima. Não sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Levante as tuas mãos ao Senhor. Faça desse cântico da oração. Fonte, Senhor. Entrar nesse rio é abrir mão do teu eu, de uma condução própria, dos seus argumentos, e dizer: Senhor, Existe um rio, eu me rendo nessa Senhor, noite. Eu quero o teu recurso. que flui do teu grande amor. Se você quer e precisa hoje Águas que dar um passo nessa direção, correm do trono. você vai sair do seu lugar e nós vamos orar juntos. Águas Você que viu coisas mortas, curam que ele talvez o seu sonho, por onde ele passar, um sonho que foi por cortado, onde o rio passar, e você vai sair do seu lugar. Eu queria orar contigo. tudo Deus, vai transformar. Ele quer te transformar. Por quê? Pois leva a vida Do próprio Deus. Neste rio, Esse rio está. venha cantando e diga: eu quero, Deus, nesse lugar. eu quero, eu me rendo às tuas águas, me conduz, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Há uma cura, Senhor. Sacia minha sede, Sacia, lava o meu me interior. lava, Senhor. Leva embora os ressentimentos. Fluir em tuas águas. Entra nele. Eu quero beber da tua fonte, fonte
fonte de águas vivas. A visão que eu tive hoje do Senhor é que Ele estaria entrando em lugares secos. Deus estaria entrando em lugares muito secos. Talvez a tua vida hoje, você olha para dentro de você, ela está seca. E Deus disse hoje a mim, que hoje, tua vida, Ele iria tocar nela. Ele iria entrar nos relacionamentos que estão mortos, na sua casa, na vida dos seus familiares. Quanto tempo você anda seco? E hoje esse rio, deixa esse rio te tocar. Deixa o rio te tocar.